bem? Então, estamos todos aqui presentes, então eu vou dar início, tá? A fala aqui para as apresentações. Então, primeiramente, organizar aqui, né? Então, só confirmar, todos estão me ouvindo, né? Todos estão ok, tá ótimo. Então, sejam todos bem-vindos, né, ao 6º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Jataí, 6º CONEP 2021. Nesse momento, damos início à apresentação dos relatórios finais do Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, bem como do Programa de Iniciação Científica das licenciaturas do ciclo 2020-2021. A gente agradece a todos pela presença, né, e também por prestigiarem o CONEP 2021. A gente informa que as apresentações elas serão gravadas para fins tanto de relatório e também de postagem na página oficial do evento. E se alguns presentes não concordarem com a gravação, né, por gentileza se manifestem por escrito, enviando um e-mail para prpi@ufj.edu.br. Que não ligue sua câmera e que não mostre qualquer foto nesta sala que contenha sua imagem. Também informamos, né, em caso de energia, né, a situação, né, talvez está propícia às vezes para isso com as chuvas, né, caso em queda de sinal de internet, também energia ou qualquer outro evento que interrompa as apresentações e as gravações, a gente iniciará novamente a sala, né, aguardo os membros retornarem para dar início, né, à continuidade às apresentações. E aí a gente mantém o mesmo link, né, da sala 3, ok? A realização desse congresso também não seria possível sem a colaboração da Ascom, do SET, dos intérpretes de Libra, dos avaliadores, né, avaliadores externos e internos aqui presente, também dos nossos, né, docentes, né, do docente orientador, dos nossos discentes que estão aqui fazendo as apresentações. Então, a gente agradece o Humberto como membro externo, né, muito obrigada pela disponibilidade, a professora Daniela também como nosso membro interno da instituição, e a professora Thelma, né, como docente orientadora dos 3 membros que estão aqui, Ana Paula, Hélio e o Kleber. Só uma questão, então, para as apresentações, nós vamos pedir que mantenham, né, os avaliadores mantenham as câmeras ligadas, e também o orientador e o discente que estiver fazendo a apresentação. Aí os demais discentes podem manter a câmera desligada e os microfones também desligados, ok? Então, agradecemos a todos, né, a apresentação, a disponibilidade, a presença. Agora, então, para dar início, a gente inicia a fala, né, as apresentações com o trabalho da Ana Paula Cardoso Tavares, orientada pela professora Thelma Shirley Soares. Ana Paula, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação, ok? E aí, na sequência, cada membro avaliador tem 5 minutos para fazer as arguições. Aí a gente inicia pelo membro externo, Humberto, e depois a professora Daniela. Tudo bem? Então, Ana Paula, né, passo a fala para você nesse momento. Assim que você iniciar, eu inicio a contagem do tempo, tudo bem? Ok, tá aparecendo a Tá aparecendo, já apresentação está já? em modo de apresentação, tá? Pode ir. Então, ok, eu vou começar. Então, primeiramente, bom dia a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Ana Paula, eu vim apresentar sobre o meu trabalho de iniciação científica, que é a otimização do sortimento de um povoamento de teca via programação geométrica. Minha professora orientadora é a professora Thelma. Bom, o meu trabalho ele é dividido em introdução, objetivo, metodologia e resultados. Bom, considerando o crescente desenvolvimento do aumento da demanda do mercado por produtos madeireiros, as empresas do setor florestal elas vêm buscando ampliar a possibilidade de utilização da madeira, a diversificação das suas produções. Uma dessas possibilidades para melhor aproveitamento da madeira é utilizando o surgimento da madeira para a geração de multiprodutos do reflorestamento, correspondendo à atuação em conjunto com diversas áreas da tecnologia da madeira, a implantação por meio de matéria-prima, ou seja, a partir de uma mesma fonte de matéria-prima, vai ter tipo de matéria-prima produtora, vai otimizar os ganhos finais com a sua colocação na estratégia do mercado. A busca por técnicas
capazes de permitir a obtenção de vários produtos da madeira em quantificação, principalmente da quantidade, adequando principalmente a qualidade e quantidade. Isso é de suma importância para o desenvolvimento do mercado brasileiro, do florestal brasileiro. O objetivo principal desse estudo foi a otimização da colheita de toras, visando a conservação dos multiprodutos, conservação em multiprodutos. Bom, gente, tem gente aí? Oi, Ana Paula, a gente está aqui, sim. Ah, tá, é porque parecia que tinha caído. Não, tá seguindo, acompanhando. Deixa eu voltar aqui, então. Tá bom. Bom, o trabalho, os dados foram coletados de uma empresa em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. As características da região temperatura média de 24 graus Celsius a 26 graus, máximas de 38 graus Celsius. A pluviosidade média da região é de 2.700 milímetros. O solo característico da região é argissolo vermelho, amarelo de estrófico. Tem uma imagenzinha da região como representativo. Bom, os dados foram obtidos a partir de parcela permanente, de inventário florestal contínuo, parcelas permanentes de 30 por 30 metros. Os dados foram obtidos de árvores na idade de 8 anos. Foi feita a medição dos diâmetros dessas árvores e a medição de algumas das alturas. Para obtenção do volume real, foi feita a cubagem rigorosa de 78 árvores. Com os dados da cubagem rigorosa, foi feito o ajuste dos modelos hipsométricos para obtenção da altura total das demais árvores, e também foi feito ajuste de equações de Taper. A equação escolhida foi a equação de DeMarchal, para obtenção do volume do fusto e a quantificação dos multiprodutos. Para isso foi avaliado com as estatísticas o coeficiente de determinação ajustado, o erro padrão de estimativa e os gráficos de resíduos, para ambas as duas equações. Bom, para a otimização do sortimento foi realizado pelo método de programação geométrica, cuja a diretriz da metodologia é ampliar a função de recorrência. A recorrência é utilizada na conversão, permite a solução de seguinte solução. Eu tenho um dado tronco, o dado comprimento do comprimento L, com um diâmetro Dzão de base e um diâmetro de topo Dzinho. Com base disso, eu vou ter a conversão, vou tentar saber qual é a conversão em toras, vou tentar converter em toras. Segundo, a diferença de usos potenciais que vai ter esse material. E eu vou ver o método que retorno econômico pela conversão de todo o push seja o maximizado possível. Para isso, eu utilizei os dois softs, que foi o soft Dymatrix e o soft Modo. Foram avaliadas dois usos bases, que foi esse uso de 2 metros de comprimento, 15 de diâmetro mínimo e 30 de diâmetro máximo, o de 5 de diâmetro mínimo e de 15 de diâmetro máximo, e com 2 metros de largura. Foi usado para o uso para serraria, como destinado de uso, e foi considerado dois produtos principais, que foram os produtos de RIP e sarrafo, como mostrado na tabela, com espessura de 15 centímetros, largura média de 75, e a gente fez uma avaliação de preço, uma pesquisa de preço, que foi de 23,93 dólares o metro cúbico, e também para o sarrafo, que foi de 25 milímetros, né, 100 milímetros de largura e 53,3 o metro quadrado. Bom, como resultado, a gente tem as equações hipsométricas, que a gente tem os valores que a gente obteve dos betas, e do valor do coeficiente de determinação, que foi de 54,5%, o valor de Six, que foi de 0,58%, equação de Taper,
que foi escolhida de Demarchal, que apresentou o melhor coeficiente de determinação, que foi de 88,6%. O SIX dele, que é o erro visual, que foi de 12,9 metros. E os valores de betas mostrados aqui. A maximização do retorno econômico por meio da estrutura ótima do corte possibilitou a otimização de 273 ripas e 625 sarrapos, sendo que o retorno médio da tora foi de 50,2 com 29.448,23 dólares por hectare. Aqui a gente tem imagens que explicam os produtos, né, obtidos, os produtos sarrapos, as exemplificações de produtos. Bom, o número de produtos de sarrapos obtidos para o povoamento em estudo, considerando o valor central das classes geométricas, a de 12,5 foi de 6 tora e 18 toretes. De 15 centímetros foi de 11 toras e 30 toretes. De 20 foi de 30 a 35, a 37, e de 25 foi de 27 a 15. Observando que nos diâmetros de classe geométrica de 20, teve uma maior quantidade de produtos. Né? Bom, conclusão. A melhor tora, o melhor tamanho sob critério de otimização para o corte das toras é o de 2 metros. O uso de programações geométricas para o meio de simulação de diferentes cenários, de acordo com as características definidas para cada produto e as condições do mercado, representando uma importante ferramenta de tomada de decisão sobre o uso do mercado dos multiprodutos do povoamento reflorestais. A implantação dos métodos de programação geométrica é destinados à otimização dos multiprodutos, permitindo aumentar de forma significativa o retorno econômico e o uso da medida da madeira e diminuindo o risco de empreendimento. Muito obrigada. E aqui tem as referências. Obrigada, Ana Paula. Então, seu tempo de apresentação, né, esteve dentro dos 10 minutos. Então, agora eu passo a fala... Eu acho que eu falei um pouco rápido, fiquei nervosa. Não, mas está dentro do tempo, tá ok. Então, agora a gente passa, né, a fala para os avaliadores. Então, primeiramente, para o Humberto Fowler de Siqueira, né, nosso membro externo. Então, novamente, a gente agradece, né, a sua participação, Humberto, né, disponibilidade. Né, só reforçando, o Humberto também, ele é engenheiro florestal, né, também com doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Então, Humberto, você tem também, né, 5 minutos aproximadamente para fazer os seus questionamentos, considerações. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui, né? E parabéns, Ana Paula, pelo seu trabalho aí de iniciação científica. A iniciação científica é muito importante, né? Quando a gente está na graduação, que é onde a gente começa a ter contato, ter acesso, né, a pesquisa, ao que é desenvolvido em campo, né, dentro da universidade, e a gente começa a desenvolver o lado questionador nosso, né, sobre por que muita coisa que a gente está estudando, né, a origem desses dados e também a análise, né, meus parabéns pelo seu trabalho, muito interessante. Teca é uma espécie aí que está com um enorme potencial hoje no Brasil, né, a gente vê muita aí demanda por madeira serrada e o estado do Mato Grosso tem sido uma referência para a gente nessa parte da teca aí, né? Eu confesso que eu sou bem da área da tecnologia da madeira, eu vou me atentar mais aos questionamentos voltados, né, para essa parte da tecnologia, mas se pudesse, podia colocar naquele slide, acho que é do segundo slide dos seus resultados, onde tem os valores centrais, né? Isso é esse aí. Esse valor central de cada classe diamétrica, ele é definido pelo
programa que você usou ou foi uma escolha sua mesmo? Esse valor central foi definido por você e a sua orientadora? Esse aqui, deixa eu lembrar. Acho que esse aqui foi pelo programa. Foi o programa mesmo que faz Definiu. essa classificação. Porque, com base nesses valores centrais, né, e no uso que você define lá na sua metodologia, né, você consegue fazer uma associação dessa otimização também, né? Uhum. Mas tudo bem, já que foi definido pelo programa. Depois você fez alguma classificação entre o que está nesse valor central aí e no que o programa definiu, com base em retorno econômico? Não, a gente pegou, assim, a gente jogou os valores econômicos também dos preços que a gente acha, tanto para os valores da sarrafo e do outro lá que eu agora esqueci. A gente jogou alguns valores também no programa e a partir desses valores no programa ele foi calculado, sabe? Mas ainda a gente ter jogado esses valores aqui, ó, esses valores aqui dos diâmetros que a gente joga lá, que é da altura e do diâmetro, a gente também joga esses valores aqui de preço, com esses valores aqui de espessura. E aí ele gera um banco de dados assim, calculando para cada tora 1, tora 2, tora 3. Certo, certo. Não, interessante, é porque, como já tem definido, né, é como se você já tivesse as condições, né, que você consegue comercializar isso aí, então, na análise final, você já afunilaria muito mais já o real ganho que teria com isso aí, né? E eu senti, eu não sei se estava no seu contexto apresentar alguns resultados do inventário, né? O que você tem em total aí de madeira na área que foi realizado o estudo, né? O que tem, se estaria no contexto eu apresentar ou não, mas eu senti falta disso, dos valores do inventário, sabe? Ah, os valores das 78 árvores, você fala, né? Isso mesmo. Da cubagem eu não coloquei, mas a gente tem no relatório isso mesmo. Tanto da cubagem quanto também para extrapolação para a área toda, sabe? O que seria um ganho, né, total disso aí que aí seria mais o mais interessante é para produtor, né, para o dono da propriedade, a empresa, o produtor, não sei do que para o seu estudo aqui, mas seria interessante também ter alguns resultados, mas de qualquer forma aí te parabenizo pelo seu trabalho e foi muito bacana, a professora Thelma também pela sua orientação, muito bacana o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado, Ju, pelo espaço. Obrigada, Humberto. Então, agora passo a fala também para a professora Daniela Pereira Dias, né, nossa avaliadora interna, professora também do curso de Engenharia Florestal. Então, Daniela também, né, tem 5 minutos para fazer as arguições. Obrigada também pela, né, disponibilidade e participação. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. Queria agradecer, né, a PRPI pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, revê-los, né? Tanto tempo que a gente não tem a oportunidade de todos com a câmera ligada e de participar de um evento como esse. Parabéns pelo seu trabalho, Ana Paula. Obrigada. Estendo esse parabéns também para a professora Thelma, né? Por propor esse trabalho para você desenvolver. Né? Essa etapa é muito importante na formação dos nossos estudantes. O seu trabalho é muito interessante. Eu notei que com a sua apresentação, muitas dúvidas que eu tinha anotado aqui foram esclarecidas. Então, por isso, eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, duas perguntas em uma, né? Você utilizou a programação dinâmica. Então, a primeira pergunta é saber por que você utilizou a programação dinâmica e se existe uma outra metodologia que você poderia utilizar
para otimizar o sortimento, certo? Aham. A programação dinâmica foi proposta pela orientadora, a gente conversando assim, foi uma proposta. E outra, assim, metodologia eu não cheguei a pesquisar se tinha. Tá certo. Essa eu vou ficar te devendo, professora, desculpa. Não, tudo bem, Ana Paula. Mas você falou um pouco, né, durante a sua apresentação, tentando explicar, né, o porquê do uso da programação dinâmica, né? Por que você utilizou a programação dinâmica? Por que ela é importante? Ah, sim, nesse sentido, ela é importante porque ela vai possibilitar já dar o rendimento médio ali, econômico do que se espera, né? Ali, dos multiprodutos ali, você vai jogar ou vai colocar ali e já vai ter uma noção do que você vai ter de multiprodutos, do que você pode tirar daquela idade. Uhum. E especificamente, por que os produtos que você definiu são a ripa e o sarrafo? Não seria possível ter outros produtos com a Então, idade do povoamento que você estudou? seria possível ter diferentes em referente hip e sarrafo e se for para menor diâmetro em si, né? Porque a idade que eu usei é de 8 anos. A idade para uma madeira nobre da teca, para serraria, para ter mais rendimento, seria para uma idade entre 16 e 22. Então já é uma idade muito nova, seria para o produtor ali ter pelo menos uma pequena renda, né, inicial, você ter um primeiro corte, um primeiro desbaixo, alguma coisa ali, porque a idade ainda de 8 anos é considerada baixa ainda, né? Uhum. Não, tudo bem, obrigada, viu? Parabéns pela sua apresentação. Juliana, eu já encerrei a minha parte. Obrigada, Daniela. Thelma, pode também ficar à vontade, também pode fazer a fala, tá bom? Obrigada. Bom dia, Juliana, obrigada, Humberto, obrigada, Daniela, obrigada. Eu só queria fazer uma correção, porque a Ana Paula ficou muito nervosa durante a apresentação, e em todo momento ela falou que o trabalho era fazendo avaliação de programação diamétrica. E agora, quando a Daniela perguntou, ela realmente falou o objetivo o nome correto, né? Que o que a gente utilizou é programação dinâmica. E aí, no nervosismo, ela se atropelou na fala. Só fazer essa errata. Obrigada. Tá ótimo. Então, obrigada, Thelma, também. Obrigada, Ana Paula, pela apresentação. Ok, obrigada. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina, que isso. Não. Então, a gente vai dar sequência aí às apresentações. Então, agora a gente segue para a apresentação do discente Hélio Antônio de Oliveira Júnior, orientado pela professora Thelma Schilling Soares. Hélio, bom dia também. Seja bem-vindo e obrigada, tá, pela sua apresentação. Bom dia novamente para todo mundo. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Então, aí, Hélio, você também, no momento que iniciar a apresentação, a gente contabiliza 10 minutos, tudo bem? Qualquer coisa eu te informo, se passar do tempo também, tá bom? Perfeito. Tá dando para ver certinho? Sim, já está a apresentação exposta aqui, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Estou aqui para trazer um pouquinho sobre o trabalho Análise Econômica de Multiprodutos de Eucalipto, que foi realizado por mim, Hélio, e orientado pela professora Thelma. Nós vamos passar pela introdução, objetivo, metodologia e os resultados do nosso trabalho e, após isso, a conclusão. Pensando muito em como está andando o mundo atualmente, nós vemos que o povoamento de eucalipto era muito utilizado antigamente para a produção de matéria-prima ou abastecimento de grandes empresas, né? Então, pensando nisso, com o grande desenvolvimento de novos produtos, se viu uma demanda de se aumentar, né, o mercado e ampliar as possibilidades de utilizar a madeira. E com isso, se pensa inicialmente em utilizar a mesma árvore
para vários produtos, utilizar para vários outros fins, para uma diversificação de produto e também diminuir desperdícios no momento de processamento e também aumentar a receita, e porque cada produto que está sendo extraído ali vai ter um preço diferente. Então, com isso, tem um aumento de receita. E para ver se tudo isso é interessante, verdadeiramente, a gente precisa fazer uma análise econômica, né? Uma viabilidade financeira ali, para ver se realmente essa produção destinada para multiproduto é viável ou não é viável, ou se é interessante fazer mesmo um plantio para um fim só, ou fazer essa diversificação para realmente tentar aumentar e suprir toda essa demanda do mercado. Então, nosso trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade econômica de um povoamento de eucalipto para um único uso e também para muitos produtos, para realmente comparar, para ver se a gente consegue ter melhores ganhos ali com muitos produtos. A metodologia. Nós utilizamos uma área de 2,61 hectares de eucalipto clonal, o clone I144, que é o híbrido da espécie Eucalypturophila e eucalipto grandes, localizado aqui na cidade de Jataí, Goiás, com um diâmetro a 1,3 metros de altura do solo, DAP, obtido através de um censo realizado de um estudo anterior, e também a altura total das árvores obtido por uma equação. E também o volume real utilizado ali nos momentos de cálculo, utilizou os dados da cubagem de 32 árvores, amostras, também utilizado em um outro estudo através dessa mesma área. Ajustou a função de afilamento de DeMarchal para realmente quantificar esses muitos produtos e definir quais que são os produtos oriundos daquela árvore. E nós selecionamos 3 produtos para se feita a seleção ali daquela árvore. A energia teve como diâmetro mínimo de 5 centímetros e o diâmetro máximo de 40, e uma largura de 200 centímetros. O mourão, o diâmetro mínimo variando, indo de 8 centímetros e chegando até 15 centímetros, com a largura total de 2,20 metros. E o porte, com um diâmetro mínimo de 10 centímetros e o diâmetro máximo de 20, e a largura total de 700 centímetros. A conversão de povoamento desses multiprodutos foi utilizada pelo software Dynatree, que trouxe todos esses produtos de cada uma das árvores que nós colocamos ali em estudo. A avaliação econômica foi realizada considerando 2 opções de produção. Uma que é o único uso, que é para lenha de carvão vegetal, e o outro que é de madeira para multiusos, né, que usos múltiplos, que são o poste de madeira, mourão de cerca e lenha para carvão vegetal. Todos os custos dessas operações que é utilizada ali durante todos os anos, foram considerados, né, as operações de implantação e manutenção, como nós podemos ver aqui na tabela, desde o ano de implantação até no momento da colheita, e com seus respectivos valores. O preço de venda da madeira foi de R$ 43,42 por metro cúbico para energia, e já no mourão foi R$ 47,80 por metro para o mourão, e porte R$ 56,40 por metro cúbico, os valores que a gente encontrou para esses produtos. E para realmente avaliar a viabilidade, comparar qual é o mais viável, nós utilizamos o valor presente líquido, o VPL, e a taxa interna de retorno. E também aplicamos taxa de juros de 8% a 12% ao ano, para realmente verificar se é viável em todos esse intervalo, sendo que é o que é observado no setor florestal atualmente. Os resultados que nós encontramos. Após obtida
equação de Taper, que utilizamos na DeMarshall, nós analisamos todas as medidas de precisão e a distribuição dos gráficos de resíduos e verificamos que os resultados encontrados no coeficiente de determinação e no padrão de estimativa percentual e no gráfico estavam livres de tendências e as estimativas estavam precisas. Depois disso, aplicamos a equação Taper ajustada para realmente verificar quais que são os produtos que obtivemos em cada uma das toras ali em cada árvore. Nisso foi dividido em 19 classes, variando entre 5,5 e 14,5 centímetros. Isso também foi trazido pelo programa. Nessa análise, nós observamos que as árvores de menor diâmetro, lá do centro de classe 5,5, nenhum produto foi convertido. Então, quer dizer que aquelas árvores ali ainda estavam muito pequenas ali, ainda não tinha sido desenvolvido o suficiente para gerar algum produto. E para as demais árvores, o uso foi otimizado para a maioria das toras para energia, porque a gente viu que as árvores, a floresta em si ali era uma floresta jovem, e nenhuma tora foi otimizada para o uso de poste. Isso se deve muito porque o povoamento não atingiu as dimensões necessárias para esse fim. Nós também, aqui tem os resultados da otimização, né, pensando na energia e no mourão, que foram os produtos que nós encontramos, né, e também para o único uso. E aqui, já olhando os resultados de VPL e da TIR, indicaram que as ambas opções são viáveis. Então, tanto para único uso, tanto para lenha lá para energia, ou para o multiproduto, são viáveis. Mas nós vimos, através dos números aqui, em todas as taxas de juro e na TIR, que o multiproduto é superior ao uso único. Então, quer dizer que ele tem um maior retorno para o dono ali da floresta. E como conclusão, nós temos que os multiprodutos, né, a combinação entre energia e mourão, apresenta o maior retorno econômico comparado com a destinação da madeira para apenas um uso. Então é isso, aqui tem as referências, e obrigado. Obrigada, Hélio, pela apresentação. Também, né, sua apresentação, né, esteve aí dentro dos 10 minutos. Então, agora a gente passa para as arguições. Né, o Humberto, pode ficar à vontade. Obrigada. Obrigado, Ju. Parabéns, Hélio, professor Thelma, por esse trabalho. Hélio, eu vou começar pontuando sobre a sua apresentação. Você colocou muito texto e usou muito pouca imagem, sabe? Eu acho que você poderia ter aproveitado melhor, né, os recursos gráficos, visuais, para passar a mensagem que você queria para a gente. Então, você colocou um texto grande para a gente ler e foi falando algo similar e a gente fica meio difícil ler o que está escrito e o que você está falando, sabe? Então, em outras oportunidades que você for apresentar algum trabalho, tenta usar a melhor imagem que associe a fala, né, a sua fala. Eu queria que você fosse passando os seus slides aí, e lá na sua metodologia, né? Isso aí. Pode passar mais um, por favor. Mais um, é onde está essas características, né? Eu não sei se você confundiu, mas o L aí é largura, você quis dizer? Não, né? Isso, é o tamanho da tora. É o comprimento, então, né? Isso. Ah, tá. Então, o que você estava falando, você falou largura, então eu falei assim, nossa, 144
2 metros de largura, vai ter, nem se ele tiver uns 100 anos. Tá? Não, é isso daí mesmo. Comprimento, eu sempre confundo esses dois, incrível. E essa classificação aí dos diâmetros, né? Com base em que você fez essa classificação? Você leu sobre algumas características de mercado dessa classificação de diâmetro mínimo e máximo? Ou você... Esses números aqui dos produtos foi através de literatura. Onde você achou que madeira para carvão utiliza de 5 a 40 centímetros? Qual estudo? Eu não me recordo certinho qual estudo, mas foi até uma conversa que a gente teve aqui na cidade, que eles utilizam por exemplo, aqui que eles utilizam muito para secadores, eles utilizam de 5 até 30, 35, que antigamente também utilizava 40. Então, a gente considerou 40 que a gente encontrou na literatura ali, que a gente conseguia referenciar também. Em secadores, eles usam a madeira ou em tora ou cavaco, né? Isso. Então, o cavaco não é problema, porque fica tudo ali. Mas, geralmente, para carvão, existe 2 extremos. Ou utiliza o que tem, ou então usa uma faixa ótima, que nesse caso de multiprodutos aí, você utilizar uma classe aí pode variar de 6 até, recomendado, né? De 6 até no máximo 20 centímetros de diâmetro, sabe? Porque, além disso, fora dessa classificação aí, se for muito fino, atrapalha nas operações, e se for maior, fica difícil também para o operador ali, no caso manual, né? Ou então para o mecanizado, a qualidade do carvão fica ruim, sabe? E essas outras aí, né? Mourão, poste, que eu acho que isso aí entra muito na parte de tratamento de madeira, né? Também tem alguns aspectos, né, técnicos que limitam um pouco esse uso, né? No caso dessa classificação. Então, acho que você podia reconsiderar esses valores, né? Realmente recomendados para você classificar isso, né? E também no caso do multiproduto aí, se você for fazer uma aplicação, né, uma faixa de variação vai afetar a outra de utilização para determinado fim, vai afetar o uso de outro, né? Então, eu não sei, no caso do multiprodutos aí, de uma única árvore você vai tirar toras, né? Que no caso seria a classe de um para determinado fim afetaria a classe de outro, né? Mas pode passar para adiante aí de algum dos seus resultados, né? Pode passar lá na parte dos resultados, pode passar mais um. Você falou que foram analisados, considerando o centro de classe, obteve 19 classes. Qual que foi a amplitude de cada classe que você teve como resultado? Foi de 5 em 5 centímetros. Variação de 5 centímetros. Isso. Fiquei de 5,5, aí foi para 6, 6,5. E isso esse retorno foi obtido do software. Isso. Esse resultado. Você acha que não seria possível fazer uma simplificação, reduzir essa quantidade de classe geométrica? Olha, através dessa análise que lá junto no programa ele conseguiu considerar esse intervalo de classe, colocou as árvores que estariam ali dentro, né? E já considerou os seus devidos fins. Algumas, por exemplo, classe teve uma árvore só, devido a isso. Eu acredito que, tipo assim, pelo programa a gente não conseguiria, mas talvez fazer uma outra análise ali, pode ser que a gente considere ali, tipo, aumentando esse intervalo de classe, até mesmo para trazer alguns resultados mais melhores para a tabela. Mas aí o programa ele considera dessa forma. Ele considera dessa forma. A gente for fazer uma reflexão, imagina se você fosse um operador lá no campo, né, no seu trabalho. E aí você utiliza esse aplicativo aí, esse software, né, para fazer essas análises, ele te retornaria 19 classes. Você iria seguir todas essas 19 classes para classificação para cada uso, né, para classificação do seu povoamento, ou você iria simplificar tudo isso e falar assim, dessas 19 aqui eu vou reduzir para, não sei, umas 6, 7 e vou trabalhar todo o meu povoamento. Você, como engenheiro florestal que vai formar, você recomendaria o quê?
lá em campo, eu, tipo assim, o pessoal provavelmente iria simplificar ali para realmente se tornar mais ágil também o trabalho, né? Facilitaria, né? Isso aí alguns, algumas análises estatísticas, elas ajudam muito a gente, mas às vezes também ela complica muito, né? E nós, como engenheiro, às vezes é mais fácil a gente fazer uma simplificação disso, né? Mas que esteja dentro também dos parâmetros estatísticos e que respeite toda a precisão da análise, né? E dos resultados que a gente vai ter. Então, é bom sempre ter essa análise crítica, né? Dos resultados que a gente tem, do que a gente está tendo como resultado ali, né? Esse outro resultado seu aí, você fala para demais, o uso da energia foi otimizado para a maioria das torres. Isso foi com base nas características do plantio, né? Que é um plantio novo, né? Menor. Isso, era para ter uma energia aqui, mas acabou que a palavra energia sumiu, porque aí a maioria das outras árvores ali, que as toras, foram otimizadas para energia. Isso através do estudo, mas aí a palavra energia que sumiu. E só passando no seu próximo slide aí, né? Esse uso único aí seria para qual finalidade? Energia. Para energia mesmo. Isso, para o carvão. Não, tudo bem. Bacana. E só para finalizar, minha última pergunta agora, mas só para ver se você está antenado no que tem acontecido mesmo. Você acha que falta madeira no Brasil? Pode vir a faltar? Não que falta, mas muitas vezes é destinado para aquilo ali e não é pensado nas possibilidades que pode ser utilizado, né? Porque muitas vezes a gente planta, pensando aqui na nossa região, por exemplo, o produtor planta sem um fim ali já destinado e chega lá na frente e quer fazer algo. Fala, não, vou vender para energia. Mas não por que pensar outras possibilidades, que isso que é o nosso intuito também, é trazer um pouco mais aqui para a nossa realidade, porque muitas vezes é plantado sem ter realmente um fim ali, tipo, igual já é para grandes empresas, e assim, na hora de colher, na hora deu tempo ali, o pessoal, não, vai para energia. Mas tem essas outras possibilidades que a gente vê que também tem um bom retorno para o produtor e que isso também que a gente quer trazer para eles. Que, tipo assim, realmente não é necessário somente pensar, não, vou colher e vou vender para energia, mas tem esses outros fins que também é possíveis. Claro que tem que ter ali certas, analisar para ver se é possível, por exemplo, para Mourão, para Serraria, muito pelo formato da floresta, mas é interessante trazer essas possibilidades para o produtor também. Interessante seu modo de pensar. No final aí você resumiu bem o que é a realidade, né? Realmente, quando a gente pega floresta, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, né? O estado de Goiás agora está começando muito plantio com espécies, posso dizer aí, mais atrativas do que os clones tradicionais, né? Igual esse 144, ele é o clone mais plantado no Brasil aí, de norte a sul, pela sua plasticidade, ele consegue adaptar bem toda a área que você vai com ele, então ele é o queridinho do Brasil, mas Goiás tem se destacado aí muito com plantio de corímbia, né? Eu não sei se você já ouviu falar dos corímbias, aí em Rio Verde, tem umas outras áreas, acho que perto de Catalão também, o pessoal tem feito muito plantio com ele. E uma das características mais interessantes dele são os óleos essenciais das folhas, sabe? Então, a gente tem, até na UFV aqui, a gente tem realizado alguns estudos sobre extração de óleo, né, e que provavelmente vai ser um dos multiprodutos também da floresta e que agrega um valor bacana também, né? E depois vale a pena dar uma lida, tem muito grupo de WhatsApp do pessoal de Goiás e de silvicultura e tecnologia, que é muito bom participar, o pessoal sempre tem postado bastante coisa interessante lá, né? Mas eu acredito que ter essas participações vai complementar muito e ajudar muito o que você tem, que a gente tem visto, né, de estudo na universidade. Mas eu te parabenizo aí pelo seu trabalho, parabenizo a professora Thelma pela orientação, né, esse trabalho de vocês é muito interessante, resultados interessantes e bom trabalho para vocês. Parabéns. Obrigada, Humberto. Então, agora eu passo a fala para a Daniela também. Obrigada, Daniela. Pode ficar à vontade para fazer suas
considerações. Obrigada, Hélio, pela sua apresentação. Eu já vou direto às perguntas. Tem um slide que você mostrou o valor dos produtos que foram mencionados no seu trabalho, né? Qual foi a fonte que você utilizou para citar esses valores? E eles são referentes a que ano? Estava mutada. Esses valores aqui foram obtidos em literatura também. Eu não recordo exatamente qual é o ano aqui, depois a gente pode até ver e trazer aqui lá nas referências, mas também foi obtido em literatura e também foi algo que eu fiz, não considerando estudos, algumas conversas aqui externas, até para outros momentos, a gente viu que estavam até adequados com alguns dos valores que eu encontrei aqui nas conversas que eu tive com algumas pessoas. Certo. Eu acho que uma sugestão, né, é que quando você propor esses valores, sempre citar a fonte, o ano, porque esses valores, ainda mais na situação que nós vivemos atualmente no Brasil, né, esses valores podem variar de um ano para outro, né, de um período para outro. Tá. Eu fiquei numa dúvida, aproveitando, tá até no final desse slide aí também. Aplicamos taxa de 8% a 12% ao ano. Essa é a taxa de juros ou é a taxa de desconto? De juros, a gente considerou a taxa de juros. De juros? Tá. Então, não sei, num trabalho escrito, pode ser que eu tenha observado o termo desconto, mas tudo bem. Tá. Eu vou até verificar aqui se realmente é juros aqui, mas eu estava com juros na cabeça. Certo. Tá, então vamos para aquele slide que você mostra o resultado dessa taxa de juros. É uma tabela 5, se não me engano. Certo. Aí comprova, né, que você utilizou de 8% a 12% de juros, então. Tá. É desconto mesmo. Acabei de confirmar aqui. Estava na cabeça errada aqui. É Taxa desconto. de desconto, não é? Isso. Tá bom. Quanto maior, então, a taxa de desconto, menor o valor do seu produto de acordo com o uso, certo? Isso. Em que situação você poderia usar uma taxa de desconto maior do que essas que você utilizou? Por que você utilizou de 8 a 12? E se seria possível utilizar uma taxa de desconto superior? Esse intervalo que nós colocamos aqui foi o que é comumente visto, né, por enquanto, no setor florestal, que é esse intervalo entre 8 e 12 que a gente encontra uma variação. Acima disso, a gente não rodou estatísticas para verificar se realmente é viável, né? Porque pode ser que com 13 já se torne tudo inviável, por exemplo. Aí, acima dos 12, eu não verifiquei realmente como que andaria os valores. Não, tá certo. Obrigada, Hélio. Parabéns pelo trabalho, né? Esses trabalhos que envolvem economia, que envolvem esses valores, né? Tornam a formação de vocês mais próxima do mercado, né? Por isso eu parabenizo muito a professora Thelma, né? Pela proposta e pela execução do trabalho, tá? Parabéns pela sua apresentação. Juliana, eu já encerrei. Obrigada, Daniela. Obrigada também, Hélio, pela apresentação. Ok. Eu também estou aqui aprendendo, relembrando muita coisa. A gente vai, né, analisando junto. É muito bom, né, poder participar aqui desse momento também. Então, na sequência, agora a gente segue para a apresentação do discente Kleber Vicente Gouveia Filho, também orientado da professora Thelma. Então, Kleber, você também, né, tem 10 minutos para a sua apresentação, certo? E assim que você iniciar, a gente contabiliza.
Tá bom? Kleber, só o seu áudio está um pouco baixo. Tá baixo? Se puder, será? Deixa eu só. Muito menos a gente aumentou o volume aqui. Para os demais, tá tudo ok? Estão me ouvindo? Sim. Aí. Estou Vou dar ouvindo? início à apresentação. Muito bem. Tá ótimo. Já está no modo apresentação, tá? Fique à vontade aí para iniciar, tá bom? Tá bom. Vou começar. Bom dia a todos. A proposta do meu trabalho é a determinação do volume de madeira empilhada por meio de processamentos digitais. Foi feito por mim, sob orientação da professora Thelma. O trabalho tem introdução, objetivo, metodologia, o resultado e as conclusões. Tradicionalmente, a comercialização da madeira tem se baseado na medida de madeira empilhada. Apesar dessa praticidade, a medida da madeira na forma de pilha vem apresentar alguns inconvenientes. O volume com baixa precisão, a quais vão gerar resultados imprecisos e, consequentemente, vão dar prejuízos econômicos para as empresas. Com isso, buscando a otimização desse processo e das estimativas de volume de madeira, as empresas têm testado métodos que possibilitem uma máxima precisão possível na determinação de volume. Com isso, elas vêm buscando a rapidez e um baixo custo operacional. Os métodos existentes, que ainda se utilizam na unidade de medida estéreo, estão sendo bastante questionados, principalmente devido a uma aparente imprecisão causada por alguns fatores, como diferentes sistemas de empilhamento, sendo eles manual ou mecânico, o tipo de transporte e a dificuldade em se atribuir as correções, que são os descontos para a carga mal empilhada. Uma alternativa para a obtenção desse volume é a utilização de um sistema baseado em imagem digital, cuja principal vantagem é o fato de minimizar a intervenção do operador, sistematizando o processo de medição e possibilitando um maior rigor e rapidez na mensuração da amostra. Com isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a utilização de fotografias digitais para a obtenção do volume sólido de madeira empilhada. As foras utilizadas para o meu experimento foram obtidas de um experimento plantado de eucaliptos grandes com eucalipto camudelense, que é o clone 1277, foi lisado em 6 densidades de plantio, 3 por meio, 3 por 1, 3 por 1,5, 3 por 2, 3 por 2,5 e 3 por 3, os quais representaram as 6 parcelas do mesmo. Para os testes de campo, foram organizados manualmente 18 pilhas de madeira, oriundas do plantio clonal do eucalipto. Cada pilha foi composta de 30 toras, de 2 metros de comprimento, as quais foram cubadas pelo método de Newton, antes de serem empilhadas. As pilhas serão empilhadas diretamente no solo do terreno plano. É um exemplo das pilhas no campo. Para cada pilha foi obtido o volume real, por meio da cubagem rigorosa, e o volume aparente e o volume estéreo. Na sequência, cada pilha foi identificada e fotografada com a câmera fotográfica digital instalada em um tripé. As fotografias armazenadas pela câmera foram transferidas para o computador e analisadas pelo emprego do software Digitora. Para avaliar a precisão entre os volumes obtidos pelo método fotográfico e o método padrão, foi empregado o teste T, variado a 5%. Aqui é um exemplo das pilhas. Quando eu fui jogar no software, eu tenho que recortar a imagem, ela vai dessa forma no software. Aí, nessa outra imagem aqui, a gente tem que selecionar a parte que está de madeira e o espaço vazio, para o software reconhecer na hora dele analisar. Os resultados do volume sólido, verificado para as pilhas, por cubagem rigorosa e pelo uso das fotografias digitais, seguem na tabela a seguir. Como podem ver na tabela, a diferença realizada entre a cubagem rigorosa e o software Digitora apresenta um desvio muito pequeno, né? Como pode ver nessa primeira pilha do 3x05, a cubagem rigorosa teve um volume de 0,330, enquanto o Digitora de 0,338. Então, a gente pode perceber que o software é bastante eficaz. Pela aplicação do teste T para os dados variados, a 95% de probabilidade, verificou-se que para todos os espaçamentos de volume obtidos pelo Digitora, não diferiu do volume real obtido por cubagem rigorosa, conforme a tabela a seguir. Então, pode perceber que em todos os espaçamentos, o valor de ser calculado foi não significativo.
Com isso, concluímos que o software de Vitória demonstrou ser eficiente para a quantificação por meio das fotografias digitais de volume sólido de madeira. Muito obrigado. Essas são minhas referências utilizadas no trabalho. Obrigada, Kleber, pela apresentação, né? Também aí esteve dentro do tempo, né? Regulamentado. Então, na sequência, a gente passa para as lições. Humberto, pode ficar à vontade, tá? Para fazer seus questionamentos. Obrigada. Obrigado, Ju. Parabéns, Kleber. Depois, se possível, Kleber, volta na sua apresentação. A gente vai... A pontuação sobre a apresentação é bem semelhante ao do Hélio, né? Você utilizou muito texto. Você poderia ter ilustrado melhor o que você queria ter falado para a gente, sabe? Também podia ter usado melhor seu tempo, né? Para falar com mais detalhe ou com mais calma, né? Todos os tópicos, né? De produção, metodologia, seus objetivos, resultados, né? Discutir eles de uma forma, apresentar eles com mais detalhamento, né? Em outras oportunidades aí que você for apresentar seu trabalho ou fazer algumas outras apresentações, tentar melhorar isso também, sabe? Podia passar seus slides na metodologia, né? Pode passando. É lá naquela onde tem a imagem. Isso. Nessa imagem que você colocou aí, naquela outra que você selecionou os pontos, você fez a delimitação de toda a área lá, é mais para frente, né? Isso, aqui, ó. Isso aí. Tem um ângulo certo, uma posição correta para colocar a câmera para retirar essa foto? Não, a gente colocou ela no tripé lá, fez a foto, né? Aí saiu geralmente com esse ângulo aqui, né? Mostrando o diâmetro dela, o mais fácil, né? Porque senão o software não reconhece. Aí eu cortei as fotos, quando eu jogo no software, tem que fazer esse tratamento da pilha, né? Pois essa definição. Depois dessa imagem, você trata ela, aí onde você mostra aí onde é espaço vazio e onde é, né? Isso, aqui eu tenho que selecionar os espaços vazios e o espaço que tem a tora, né? Para o software reconhecer e ele já me dá os resultados, né? Você acha que tem alguma influência o ângulo que você retira a foto com eu acredito que sim. A parte que você faz essa análise? Eu acredito que sim, porque dependendo do ângulo que eu tirar a foto, vou encontrar muito espaço vazio, né? E depende muito do empilhamento da madeira, né? Eu tenho que procurar empilhar ela de uma forma que eu deixe menos espaço vazio. Né? Sim, senão eu tô pensando mais na parte aplicável do seu trabalho, sabe? O que você consegue, igual nessa imagem da direita aí mesmo, alguns pontos ali, né, no canto esquerdo em cima lá, tem pontos que poderiam ser considerados espaço vazio, mas não foram marcados, sabe? Uhum. Esse ângulo aí da foto, você acha que seria melhor tirar uma foto de frente mesmo, né, ou um ângulo diferente para você fazer, para ter um resultado mais preciso disso aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acredito que, assim, não sei te explicar direito, porque, não sei, mas eu acredito que a foto não tem que procurar montar a pilha mais de forma correta, né? Para evitar deixar esse espaço, igual você comentou aí. Né? Selecionar porque eu deixando a pilha mais de forma mais, como é que eu vou te explicar, uniforme, mais igual, eu vou evitar esse espaço vazio, né? Com isso, a hora que eu for selecionar, eu vou ter menos problema com o retrato da imagem, né? Igual você falou no canto superior aí, né? Hoje o grande problema realmente é medições, né, e medição de madeira,
desde o inventário até na comercialização dela em tora de aço, né? Eu sou um fiel, eu acredito no peso da madeira, ao invés de... Eu acho ela bem mais preciso, né? Mas por infraestrutura é difícil de conseguir locais, regiões com balança que suporte pesado, né? Mas a ideia de uso de aplicativos é o que? É a gente reduzir ao máximo os fatores subjetivos, né? De análise, de tudo que envolva essa parte, tanto de comercialização quanto do uso, né? De tratamento da madeira. E nesse aplicativo aí fica muito subjetivo, né? O que a gente definiu os espaços vazios, o espaço que é madeira em tora, sabe? E algumas coisas aí, assim, talvez se você aprofundasse mais nessa parte da análise da imagem, né? Eu acho que você teria resultado melhor. Eu não sei se por esse aplicativo realmente é isso que a gente consegue obter de resultado e análise mesmo, né? Então, depois vale a pena refletir sobre isso aí um pouco. E vai passando já nos seus resultados. Isso aí. Depois você aplicou seu teste de T com base naquele banco de dados que você utilizou, que você obteve lá no anterior. E aí não foi significativo toda essa faixa de variação de resultado entre, por exemplo, o espaçamento 3x2 e o 3x3. Isso, não significativo, né? Mesmo com essa amplitude desse tamanho do valor calculado do T. Isso, porque for utilizar, cada espaçamento são 3 pilhas, né? Então, existe a diferença entre cada um, você pode ver. Por isso que deu alguns valores deu maiores, né? Quando eu calculei o T. Você chegou a calcular fator de empilhamento desse... Sim, tem. É porque esse aqui foi meu trabalho de iniciação. No meu trabalho de conclusão, eu fiz o fator de empilhamento. Você já coloca ele. Isso, no meu trabalho de conclusão tem. Você tem um fator de empilhamento mais... você conseguiu ver a diferença entre madeiras mais finas e madeiras mais grossas? Ou você não chegou a fazer essa segregação por diâmetro, não? Ou foi só... A cabeça que eu não lembro. Não lembro? Não. Bom, ok. Então tá bom, Juliano, minha parte é essa, obrigado. Kleber, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns, professora Thelma, pela orientação. Né? Os 3 trabalhos aqui hoje, a gente tem visto que são propostas muito bem próximas mesmo do que é aplicado, né, no mercado hoje, nessa parte prática, né? E é muito bom ver que a UFJ está indo para essa tendência de pesquisas que são muito aplicáveis, né? Então, parabéns aí por toda a orientação com os alunos e pelo trabalho feito aí. Obrigado, Ju. Parabéns, Cláudio. Obrigado. Obrigada, Humberto. Então, também passo a fala agora para a professora Daniela. Daniela, obrigada, pode ficar à vontade, tá bom? Fazer as suas falas. Obrigada. Obrigada, Cleber, por sua apresentação. A minha pergunta, né, as perguntas que eu vou fazer vão seguir aí a mesma linha do Humberto, né? Eu tinha pensado também em questionar essa questão de qual foi a metodologia que você adotou para tirar as fotografias, né? Se você testou distâncias diferentes, se existia, né? Se o próprio aplicativo já te indica qual seria uma distância mais adequada para tirar essas fotografias, se você testou ângulos diferentes para poder ter uma maior precisão, né, da análise posteriormente, como que foi definido isso? Sim, essa pergunta tem que falar. Na época que tirou as fotos, eu não estava a campo, né? Então, eu não sei como que a Thelma organizou. O jeito de tirar a foto influencia, né? Se a distância que eu estou da pilha ou não. Eu não sei te responder. Tem que perguntar para
professora Thelma a respeito. Uhum. Não, tá certo, Kleber. Então, você recomenda o uso desse aplicativo, Sim, pelas suas conclusões. recomendo. Tá certo. Kleber, Oi? não, tudo bem. Eu vou encerrar as minhas perguntas. Acho que a Thelma quer falar aqui, Juliana. Eu encerro a minha participação. Obrigada por sua apresentação, Kleber. Obrigada, Thelma, por propor. Estou travando aqui esse trabalho, né? Parabéns. Obrigado. Obrigado, Daniela. Thelma, pode ficar à vontade? Pode ir. Eu só queria complementar, porque o Kleber, ele ganhou as fotos, digamos assim, para ele processar, né? Ele não participou da parte de campo, porque essa parte de campo foi feita antes da pandemia e o trabalho dele foi feito exatamente nesse período, né? E eu só queria complementar e respondendo tanto à pergunta do Humberto quanto da Daniela em relação às fotos. Existem vários, né, programas, aplicativos que estão sendo testados, e esse ele não tem questões relativas à distância, a ângulos, é indiferente. A única recomendação é que faça as fotos com flash ligado para melhorar. O diferencial e o que manda, digamos assim, no resultado é mais o operador na definição do que vai ser espaço vazio ou não. Então, muito mais a questão de um treinamento maior ou não do treinador. E nesse caso específico, em que a gente fez as avaliações, a gente refez para poder chegar no mesmo resultado, e a gente teve a felicidade de, nesse caso específico, os resultados serem similares. O problema que não ficou nítido é que o software ele tem umas cores específicas, que é padrão da gente mostrar. E pela pela apresentação que o Kleber mostrou, uma das cores é azul piscina. Então é um azul muito clarinho que no slide dele isso não ficou claro. Inclusive, a gente vai ter que depois ver como que melhora essa nitidez, porque a gente vai ter que fazer outras apresentações e tudo online, e não está nítido para mostrar. Porque enfim, tem umas que está marcado como espaço vazio e na apresentação dele não está marcado. Então dá a impressão que não foi considerado. Mas tem estudos que foram feitos para alguns itens foram considerados similares, para outros não. E é mais um desses que estão no mercado para tentar solucionar esse problema, né? Então, nesse caso específico, a foto, o ângulo, a distância não influencia, mas sim a habilidade do operador. E no caso do trabalho do Kleber, a gente refez esse teste. Assim, o software ele é pago, o professor Zé Carlos Ribeiro da UFV, ele nos cedeu por 60 dias para que a gente fizesse as análises. Então, nesses 60 dias, foi 60 dias de treinamento, de fazer de novo, para checar os resultados. Obrigada. Obrigada, Thelma. Então, também agradeço, né? A gente encerrou as apresentações, né? Mas eu agradeço também tanto aos discentes aí que fizeram as apresentações. Eu acho que foi né, um período aí muito produtivo, né? De troca de ideias, né? De aprendizado também, né? Tanto para enriquecer depois os trabalhos, né? Eu acredito aí que muito dos trabalhos do PIBIC, eles depois seguem também para um TCC, né? Então, é o tempo aí também de agregar essas considerações, né, que foram feitas, né, tanto pelos avaliadores e pela discussão em geral. Então, eu agradeço, né, novamente, né, aqui aos membros aqui da sala, os discentes, Kleber, Hélio e Ana Paula, a Thelma como orientadora aí pela proposição dos trabalhos. Eu acho que isso também é um trabalho conjunto, né, tanto buscar ideia, né, do orientador com os alunos, buscar realmente algo que ambos estejam, né, interessados aí em conduzir. Então, realmente é um desafio, né, sempre aí buscando coisas novas, né, como o Theo Humberto comentou, também atualizadas aí com o mercado de trabalho, questões práticas. Então, isso é muito enriquecedor, né, para todos nós aí, principalmente, né, para os futuros aí engenheiros florestais. É um aprendizado muito grande.
E agradeço, né, aos membros aqui avaliadores, né, Daniela, Humberto, né, por trazerem as suas considerações, né, auxiliarem na discussão, né? Vai ser muito proveitoso, né, eu acho, tudo isso. Então, agradeço a vocês, né, e a gente também dá por encerrada aí, né, no período de hoje, as nossas apresentações na sala. Então, é só ver aqui o chat, a Thelma colocou, não, obrigado aí a todos, e aí, se alguém quiser também comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer de novo, né? Parabenizar aos discentes e à professora Thelma pelos trabalhos que vocês desenvolveram e que apresentaram aqui. É um prazer revê-lo, viu, Humberto? Né? A professora Juliana, a professora Thelma, eu encontro até com uma certa frequência, mas você faz algum tempo que a gente não se vê, que não se encontra, né? É um prazer revê-lo, viu? Obrigado, professor. Prazer rever vocês também. Ano passado eu fiz algumas visitas aí na UFJ, mas o pessoal na pandemia estava isolado. Eu encontrei o professor, mais foi o professor Carlos, né? A gente estava com algumas parcerias aí, mas tá aí, é sempre bom aí rever, né? Ver o quanto o curso evoluiu e a gente tem seguido nosso trabalho aí. Vocês feito um trabalho muito bacana, muito interessante, né? E sempre tem comentado, eu com o professor Carlos, a Ju, é bom demais. Parabéns a vocês. Tá certo. Um abraço, então, para todos, viu? E até mais. Até mais. Obrigado. Um abraço a vocês. Tá, Obrigada. pessoal, parabéns pelos trabalhos de vocês. Obrigada, pessoal. Até mais. Eu vou Tchau, aguardar, eu vou encerrar a gravação, tá bom?